Olá, meus queridos, passando por aqui para conversar um pouco com vocês a respeito da nossa maneira de viver e dividir um pouco do conhecimento de Deus com todos vocês. A vida ela é preciosa, maravilhosa, mas quando é vivida em relacionamento. Agora, a tendência da gente ao se relacionar é querer isolar de um grupo e ficar só mantendo contato e relacionamento com aquele grupo. Mas o mais importante é que nós, como pessoas cristãs que representamos a Cristo, possamos nos unir com todos, sentir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como ele sentiu com as outras pessoas que não faziam parte dos discípulos, mas que estavam sempre ao lado dele, andando, conversando e bebendo da água da vida. O problema é que quando nós identificamos com um determinado grupo, a gente isola o outro grupo. E não é assim. Jesus ele não isolou ninguém de sua companhia. Jesus não criticou ninguém por não fazer parte da sua filosofia de vida. Pelo contrário, Jesus amou a todos. Amou os cobradores de impostos, que naquela época eram pessoas que não tinham acesso à sociedade moralista. Jesus não ligou. Jesus foi para a casa de Simão. Jesus não rejeitou ser lavado os seus pés por uma prostituta. Jesus não se isolou dos pobres, dos necessitados, até dos endemoniados. Jesus se aproximou no intuito de libertá-los. Jesus era aquela pessoa que não tinha discriminação. Quando ele estava com seus discípulos, ele não criticava os fariseus. Jesus, quando tinha que dizer uma coisa, ele falava direto. Muitas vezes Jesus chamava os fariseus de sepulcros caiados, mas ele não mandava um recado, ele dizia ao vivo, ele não falava pelas costas. Mas ao mesmo tempo Jesus elogiou as boas ações deles. Em determinadas situações ele disse: se as vossas ações não exceder a dos escribas e fariseus, não terás direito aos céus. Ele diz: faça essas coisas sem também menosprezar essas outras. O problema que Jesus estava guerreando não era contra as pessoas, não era contra as organizações, os CNPJs que existiam naquela época, que era fariseu, saduceu, era N filosofias de vida. Jesus aprendeu a conviver com todos eles de uma forma maravilhosa, sem intrigas. Ele reclamava e censurava as crendices que não levavam a nada, mas ele amava as pessoas. Ele amou as crianças, ele amou as prostitutas, os cobradores de impostos, que eram tidos como ladrões da fazenda na época. Ele amou ao moribundo que não tinha dono, ao enfermo que não tinha cura, ao leproso, em que as pessoas saíam quando via alguém andando
cidade e avistavam um leproso, aquelas pessoas desviavam o caminho e eram obrigadas a dizer uns para os outros: não passa ali porque ali tem um imundo. E o próprio leproso, ele tinha que sair pela cidade dizendo: imundo, eu sou imundo, já para as pessoas se afastarem. Porque na época era uma doença incurável. E Jesus se aproximou deles e os curou muitos. Os cegos que não podiam ter acesso a Jesus, até por falta de visão ou falta de oportunidade que alguém tivesse a boa vontade de levá-los aos pés de Jesus, mas gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas vezes, em muitas ocasiões, Jesus parava o cortejo e voltava e ia atender aquela pessoa que estava clamando. A mulher cananeia, que muito tempo estava passando por uma dificuldade, ela tinha uma hemorragia que não parava nunca, já tinha ido para vários médicos e não conseguia uma solução para aquele problema. Essa mulher, ela soube que Jesus ia passar naquela região, ela ficou de plantão ali. Quando Jesus foi passando, ela imediatamente saiu ao encontro de Jesus. E foi um encontro que Jesus teve no meio da multidão, onde muitas pessoas estavam indo para ele para um canto, puxando nas suas vestes para outro. Muita gente se aglomerada em cima dele. E de repente essa mulher, ela tocou nas vestes de Jesus. E esse toque fez a diferença. Diz que na hora que ela tocou, a hemorragia parou. E os discípulos ficaram em cima de Jesus e afastando a mulher, porque existia uma certa discriminação também com as mulheres, e principalmente se não fosse judia. Aí era que era discriminado. Mas Jesus disse: olha, não afaste, deixe essa mulher aqui. Mas por que, Senhor? Porque alguém me tocou. Mas no meio de um monte de gente empurrando, segurando para lá e para cá, e você vem dizer uma coisa dessa, que alguém te tocou? E Jesus disse: sim, porque de mim saiu o poder. E olhando para os seus discípulos e olhando para aquela mulher, Jesus disse: a tua fé te salvou. Imediatamente os discípulos disseram: mas fé? Essa mulher tem fé? Ele disse: está vendo? Nem mesmo em Israel. Em outras palavras, nem mesmo entre vocês que estão comigo existe fé igual a essa mulher. Em outras ocasiões, as pessoas iam atrás de Jesus para curar os seus enfermos, né? Como foi o caso do centurião, que o filho estava enfermo e ele precisava que Jesus fosse na sua casa para que ele pudesse se restaurar. E em muitas ocasiões Jesus dizia: olha, eu não posso porque eu tenho um compromisso, mas pode ir que seu filho está curado. Ele mandava a palavra e ele nunca negou isso a ninguém. Ele falou com iletrados, pessoas rudes, como era o caso de Pedro e da maioria dos discípulos, que eram todos quase semi-analfabetos, não tinham uma cultura. Jesus não deixou de falar com os ricos e poderosos, como foi o caso de Pilatos e outros. Não deixou de falar com os intelectuais, como foi o caso de Nicodemos e outros mais. E em todas essas ocasiões, Jesus sempre foi amoroso e nunca falou de ninguém ao outro.
Jesus amou a todos. E para que nós sejamos também agraciados pelas bem-aventuranças dos céus, a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Já dizia o apóstolo Paulo, que haja em vós o mesmo sentimento. Eu fico triste quando alguém discrimina as pessoas simplesmente por elas não acreditarem no que você acredita. É um direito de cada um manter a sua crença. Eu posso não concordar, eu posso não apoiar, mas também não me dá o direito de eu crucificar e jogar no lixo essas pessoas que não têm o mesmo entendimento que eu. Então, esse é o meu objetivo nessa noite, deixar essa mensagem. Amai-vos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Que haja esse mesmo sentimento que houve nele, em cada um de nós, independente da cor, da raça, do status social, mas todo mundo tem esse direito de amar, que o amor, ele rompe barreiras. Não podemos falar de ninguém por não acreditar na mesma fé que eu tenho, mas eu devo amar a todos eles do mesmo jeito, como diz o apóstolo Paulo. Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde existem pessoas que a gente encara como pessoas que não são tão fiéis, são essas que a gente deve amar mais. E não somente o grupinho que faz parte da patotinha com o mesmo pensamento, com a mesma ideia, porque aí vira um sistema. E Jesus abominou o sistema, porque ele abraçou as pessoas. Essa é uma meditação neste final de semana para cada um de nós, para que possamos refletir e não agir segundo o nosso conceito, mas segundo o sentimento que houve e que há em Cristo Jesus. Um abraço, que Deus nos abençoe.